Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma mulher simples ajudou um soldado na chuva, então ouviu um golpe que mudou sua vida. Emily Johnson sempre levou uma vida simples, longe da agitação das grandes cidades e de suas ambições desenfreadas. Aos 32 anos, morava em Millersville, uma pequena cidade aninhada no coração de Ohio, onde todos se conheciam, onde os dias passavam suavemente e onde o tempo parecia se estender como uma respiração silenciosa. A simplicidade de seu cotidiano lhe trazia uma paz que poucos conseguiam compreender. Todas as manhãs, ela se levantava antes do amanhecer, preparava um bule de café preto e ia até a casa de repouso onde trabalhava como cuidadora. Emily tinha um dom raro para ouvir e ser gentil. Sabia o nome de cada residente, suas histórias, suas dores e suas esperanças. Passava horas ajudando-os a se vestir, segurando suas mãos quando a solidão os dominava, compartilhando um sorriso ou uma palavra gentil. À noite, depois do seu dia, ela adorava sentar-se à pequena mesa de madeira da cozinha, com uma xícara de chá fumegante na mão, contemplando pela janela a luz dourada do pôr do sol que se misturava às longas sombras das árvores. Frequentemente encontrava os vizinhos para um café rápido, trocando notícias, rindo baixinho de pequenas histórias, apreciando esses momentos de conexão humana que nutriam seu coração. Naquela noite o céu escurecera, carregado de nuvens pesadas e ameaçadoras. Uma chuva fria e persistente começara a cair, espessa e implacável, transformando as ruas em espelhos trêmulos sob os postes de luz amarelados. Emily, exausta mas fiel à sua forma, caminhava rapidamente pela calçada escorregadia, seus sapatos deixando marcas fugazes no asfalto molhado. Ela puxou o casaco para mais perto do corpo, sentindo a umidade penetrante. O vento balançava os galhos dos velhos carvalhos do parque vizinho, que se estendia a poucos passos de sua casa. O ar estava carregado com o cheiro fresco de terra molhada e folhas encharcadas. Ao passar por um banco solitário sob um desses carvalhos, seu olhar pousou em uma figura sentada, quase invisível na escuridão e na chuva torrencial. Um homem curvado de cabeça baixa, encharcado até os ossos, parecia lutar contra o frio e a fadiga. Algo em sua postura frágil chamou a atenção de Emily, fazendo-a diminuir o ritmo. Seu coração afundou. Sem pensar, ela se aproximou silenciosamente, seus passos abafados no chão molhado. "Com licença, você está bem?" Ela perguntou com uma voz suave, mas preocupada. O homem ergueu os olhos lentamente. Seu rosto estava marcado por fadiga, dor e uma angústia profunda que ninguém naquele cantinho silencioso deveria ver. Ele usava um uniforme militar, desgastado pelo tempo, encharcado, grudado na pele como uma segunda pele de chuva e lágrimas. Suas mãos tremiam levemente. Meu nome é James Miller", respondeu ele com a voz fraca e quase embargada. "Acabei de voltar do Afeganistão. Eu não sei mais o que fazer." Emily sentiu um nó na garganta, uma mistura de empatia, tristeza e urgência. Aquele olhar quebrado, aquele silêncio pesado falavam com ela mais do que palavras. Sem hesitar, ela abriu a bolsa, tirou um guarda-chuva, desdobrou-o num gesto rápido, mas delicado, e segurou-o sobre James. "Venha para minha casa", ela disse simplesmente, como se o convite pudesse conter todo o calor de que ela precisava. A casa de Emily era acolhedora e reconfortante, um refúgio da tempestade que ainda rugia lá fora. O pequeno apartamento, modesto mas aconchegante, impregnava-se do aroma reconfortante de café fresco. O fogo crepitava suavemente na lareira, suas chamas dançantes projetando sombras inconstantes nas paredes em tons pastel. Emily se movia lentamente, seus gestos repletos de ternura instintiva. Preparou uma xícara de chocolate quente, espesso e doce, e voltou a se sentar ao lado de James, que ainda tremia, os ombros tremendo com um calafrio profundo, mais do que de frio. Suas mãos tremiam levemente quando ele as colocou sobre os joelhos. Seu olhar, quando se dignou a olhar para cima, estava carregado de dor e fadiga. O silêncio se instalou a princípio, carregado de palavras não ditas e de uma vulnerabilidade palpável. Então, lentamente, quase hesitante, James começou a falar. Sua voz era baixa e entrecortada, como se cada palavra lhe custasse um esforço imenso. "Eu vi coisas, horrores", murmurou ele. "Lutas, perdas. Perdi meus homens, Emily. Meus irmãos de armas. Não consigo apagar seus rostos da minha memória. Eles retornam todas as noites, seus olhares me assombrando." Emily apertou delicadamente a mão dele, um gesto simples, mas humano. Ela não tentou apressá-lo, nem falar por ele. Sabia que a guerra não podia ser contada em poucas palavras, que aquelas cicatrizes eram invisíveis, mas profundas.
Você não está sozinha, disse ela gentilmente, com a voz trêmula de emoção. Eu estarei lá por você. Você não precisa carregar tudo isso sozinha. Ela colocou uma mão reconfortante em seu ombro, oferecendo-lhe uma âncora naquele momento de rendição. James respirou fundo, seus ombros parecendo relaxar um pouco, como se o simples contato o permitisse recuperar o equilíbrio. Ele nunca imaginara encontrar tamanha compaixão em uma cidade tão tranquila, em um estranho tão simples, mas tão cheio de força. A chuva continuava caindo lá fora, mas naquele pequeno apartamento, um frágil vislumbre de esperança acabava de nascer. Na manhã seguinte, o ar ainda estava frio e úmido, resquício da chuva do dia anterior. Emily havia preparado uma pequena mala com algumas coisas para James, um cobertor, uma garrafa d'água e um caderno no qual anotara alguns números úteis. Só por precaução. Ela acordara cedo, ansiosa, mas determinada a ir com ele. Caminharam em silêncio até o hospital militar, lado a lado, pelas calçadas ainda úmidas. O sol espiava timidamente por entre as nuvens, lançando fragmentos pálidos sobre os paralelepípedos. Emily sentia o peso dos pensamentos de James, sua respiração às vezes irregular, como se ele carregasse um fardo invisível, mas esmagador. Chegando em frente ao imponente e austero prédio do hospital, eles entraram no saguão de paredes brancas, onde o cheiro de antisséptico pairava no ar. James tentou manter a compostura, mas Emily podia sentir a tensão se intensificando em suas feições. Ele estava passando por exames médicos essenciais, tanto físicos quanto mentais. Terminadas as consultas, eles saíram juntos do hospital, sentindo o ar fresco novamente. Emily falava baixinho, tentando tranquilizar James, quando um ruído repentino e agudo quebrou o silêncio. Um tiro. O som ecoou como um trovão em seu mundo silencioso. James cambaleou, um lampejo de dor cruzando seus olhos. Então, ele caiu pesadamente no chão, levando a mão instintivamente ao peito. Um fio de sangue escuro escorreu por entre seus dedos. Emily soltou um grito de cortar o coração, o terror a dominando de repente. Ela correu para o lado dele, tentando desesperadamente comprimir o ferimento com as mãos trêmulas. Ao redor, os transeuntes pararam congelados, alguns pedindo socorro. Alguns segundos pareceram horas. Um paramédico apareceu correndo, puxando uma maca, cercado por uma pequena multidão preocupada. Emily, com lágrimas nos olhos, agarrou a mão de James com força desesperada, sentindo seu pulso enfraquecer e seu calor se dissipar lentamente. Fique comigo, James, ela sussurrou entre soluços. Estou aqui, não me deixe. O mundo parecia se fechar ao redor deles, o tempo suspenso naquele frágil fio entre a vida e a morte. No hospital, Emily não saiu do quarto de James por um único momento. Sentada na cadeira rígida ao lado da cama, ela se mantinha em vigília, com os olhos ardendo de fadiga, mas a mente alerta. As máquinas apitavam suavemente, monitorando o ritmo frágil do coração dele. Cada respiração que ele dava, cada contração de seus dedos dormentes, era um tênue fio de esperança ao qual ela se agarrava com todas as suas forças. Quando o médico confirmou que James havia sido alvo de um ataque direcionado, uma tentativa de assassinato cuidadosamente planejada, um arrepio percorreu sua espinha. Não foi um simples acidente. Não foi um erro. James, ainda entre a vida e a morte, havia testemunhado algumas semanas antes em uma investigação confidencial conduzida por uma comissão federal sobre irregularidades militares, apropriação indébita, desaparecimento de armas, execuções secretas. Ele ousara dizer a verdade. E agora alguém queria silenciá-lo de uma vez por todas. Emily, uma mulher simples, sem influência ou rede de contatos, viu-se subitamente mergulhada numa espiral sombria e implacável. Rapidamente percebeu que também estava sendo seguida. Seu telefone havia sido adulterado. Recebeu ligações anônimas em horários estranhos, mensagens vagas, mas ameaçadoras. Cuide da sua própria vida tranquila. Você não sabe contra quem está lutando. Mas ela se recusou a ceder ao medo. Ela ainda não entendia todos os detalhes do caso, mas uma coisa era clara: se ela não fizesse nada, não só James correria o risco de morrer, como a verdade seria enterrada para sempre. E com ela, justiça para aqueles que James havia perdido ali. Ela contatou Daniel Harper, um proeminente advogado de Columbus e ex-promotor federal que se tornou defensor de denunciantes. Ele a ouviu atentamente e concordou em ajudar. Com o apoio dele, Emily lançou uma campanha que ninguém esperava. Ela visitou redações locais, concordou em dar entrevistas em emissoras regionais e, gradualmente, seu depoimento foi crescendo. Ela não se limitou a falar, ela reuniu evidências. James lhe dera um pequeno caderno, cheio de anotações codificadas e datas precisas.
Ela cruzou informações, pesquisou relatórios públicos, contatou ex-soldados que James mencionara. Muitos estavam desconfiados, magoados, assustados, mas a sinceridade de Emily os tocou. Aos poucos, alguns começaram a se manifestar. Um deles, Marcus Delaney, um ex-sargento condecorado, concordou em depor publicamente. Depois, outro. Uma inesperada corrente de solidariedade se formou em torno dela. Sua coragem, determinação inabalável e vulnerabilidade genuína comoveram toda a cidade. Em Millersville, onde era conhecida por sua gentileza e tranquilidade, as pessoas começaram a se mobilizar. Vigílias foram realizadas, seus vídeos foram compartilhados e mensagens de apoio foram enviadas. A mídia nacional finalmente deu destaque à sua história. Programas de televisão a descreveram como uma mulher comum que ousou desafiar um sistema corrupto. Seu rosto cansado, mas radiante, suas mãos trêmulas segurando os documentos, sua voz firme apesar das lágrimas, foram mostrados. Emily, que nunca havia buscado a luz, estava se tornando, apesar de si mesma, um símbolo, o da coragem cívica, da justiça praticada por pessoas comuns. E quanto mais ela falava, mais o medo mudava de lado. Após meses de tratamento intensivo, reabilitação dolorosa e noites marcadas por pesadelos, James se recuperou lentamente. Seu corpo ainda carregava as cicatrizes visíveis da bala que quase lhe tirara a vida, mas foram as cicatrizes invisíveis, as de sua alma, que levaram mais tempo para cicatrizar. Emily, fiel, nunca o abandonara. Todos os dias ela o acompanhava, encorajando-o, lendo-lhe as cartas de apoio que chegavam de todo o país. Veteranos anônimos, mães de soldados, cidadãos indignados com o que ele havia revelado, todos escreviam. E James, tocado no coração, sentiu uma força que julgava perdida renascer dentro de si, a força para lutar pelos vivos, não apenas para sobreviver aos mortos. Quando o julgamento começou na primavera, jornalistas de todos os quadrantes acorreram a Columbus. O julgamento não era mais um mero assunto militar, tornou-se um símbolo nacional, a luta entre o silêncio cúmplice e a verdade dolorosa. No banco dos réus, 3 oficiais superiores, um ex-contratado da defesa e um político de alto escalão, todos ligados em uma vasta rede de corrupção, acobertamentos e abuso de poder. As evidências reunidas por Emily e seu advogado, Daniel Harper, eram contundentes. Documentos falsificados, gravações ocultas, depoimentos de ex-soldados que haviam retornado das sombras. James, embora ainda enfraquecido, subiu ao banco das testemunhas, ereto em seu uniforme impecável. Sua voz tremia às vezes, mas suas palavras carregavam a verdade crua. Ele falou de seus homens, de sua lealdade traída, de suas mortes apagadas por relatos falsos. Falou também de Emily, daquela que na chuva congelante lhe estendera um guarda-chuva, e muito mais. Sua mão, sua capacidade de ouvir, sua força. Quando os juízes proferiram o veredito, a sala inteira prendeu a respiração. Os culpados foram condenados. Todos os olhares se voltaram para Emily, sentada na primeira fila. Não porque ela estivesse em busca de atenção, mas porque todos sabiam no fundo que sem ela nada disso teria sido possível. Ela, a simples auxiliar de enfermagem de Millersville, sem título, sem poder, havia derrubado uma instituição inteira. Ela se tornou um símbolo. Canais nacionais contaram sua história, a mulher que desafiou o silêncio. Ela foi convidada a escrever um livro e palestrar em conferências. Escolas a convidaram para palestrar para jovens, e famílias de militares escreveram para agradecê-la. Mas Emily permaneceu fiel a si mesma. Ela voltou a trabalhar no asilo, onde os moradores a aguardavam com flores e lágrimas nos olhos. Ela não usava capa, apenas seu sorriso gentil e sua força serena. Mas aos olhos do povo de Millersville, e de um país inteiro, ela não era mais apenas Emily Johnson. Ela se tornará uma luz na escuridão. Uma mulher que, com um simples ato na chuva, salvara uma vida e acendera a chama da justiça que iluminou o caminho para muitas outras. Ela provara que a coragem nem sempre veste uniforme, mas pode residir em um coração simples e indomável.